Capítulo 5, Governante da Morte. Parte 1. Não havia um único vestígio da batalha que só aconteceu nas pastagens. O sangue cobrindo as pastagens foi ocultado pelo resplendor do sol poente e o cheiro de sangue no ar também foi soprado a favor do vento pelos ventos fortes. Sobre as pastagens estavam duas figuras que não estavam lá antes. Negan, o capitão das Forças Especiais de Inteligência da Teocracia Slaney, a escritura Luz Solar, olhou para as duas pessoas na frente dele em surpresa. Um deles estava vestido com o manto de um mago, usando uma máscara estranha para cobrir seu rosto e suas mãos estavam cobertas com luvas de metal. Sua longa túnica preta parecia caro e deu a seu portador um ar aristocrático. A outra pessoa usava uma armadura completa negra. A armadura também parece ser bastante surpreendente, certamente não é barato, bom amplamente disponível. Sua mera aparência deu a entender que poderia ser um forte item mágico. O Gazef severamente enfraquecido e os seus homens tinham desaparecido completamente e duas figuras misteriosas apareceram em seu lugar. Este deve ter sido algum tipo de teletransporte mágico, mas ele não tinha ideia do que era. Uma pessoa usando uma misteriosa mágica desconhecida, ele teve que estar em guarda. Negan ordenou todos os seus anjos a recuar, dizendo-lhes para manter uma certa distância em torno de si para guardá-lo. Negan cautelosamente observou os adversários na frente dele, mas, em seguida, o mago deu um passo adiante. Bom dia, homens da Teocracia Slaney. Eu sou chamado de Aizo Algovan. Seria uma grande honra para mim se você pudesse simplesmente me tratar como Ais. Embora um pouco distante, e mesmo com o vento soprando, a voz ainda era muito clara. Negan não respondeu. Em seguida, o homem que se chama Ais continuou. A pessoa atrás de mim é Albedo. Gostaria de fazer um acordo com todos aqui, seria possível tomar um pouco do seu tempo. Buscando através de sua mente o nome Aizo Algovan, nada apareceu, poderia ser possível que este era um nome falso. Parece que seria melhor descobrir o que o homem queria dizer, e reunir inteligência de lá. Julgando que seria bom ouvir, Negan levantou o queixo, apontando a Ais para continuar. Excelente. Obrigado por tomar o tempo para me ouvir. Em primeiro lugar, há uma coisa que eu quero mencionar, é que não há nenhuma maneira para que você possa me derrotar. Falando num tom firme, pode-se ouvir sua absoluta confiança. Este definitivamente não é um blefe ou algum disparate sem fundamento, este homem que se chamava Ais tinha absoluta confiança em suas habilidades. Negan franziu a testa ligeiramente. Na Teocracia Slaney, ninguém diria este tipo de coisa para as pessoas de poder. Sua ignorância é triste e você vai pagar por sua insensatez. Sobre isso, é realmente o caso. Eu estava observando cuidadosamente essa luta, então eu de pé aqui significa que estou plenamente confiante na minha vitória. Você realmente acha que eu iria sair e resgatar o homem se eu não acreditasse que eu iria ganhar? Absolutamente correto. Se esta pessoa era um mago contando com magias, haveria métodos mais adequados. Místicos, mágicos e magos só iriam usar armaduras leves e a maioria deles iria evitar o combate corpo a corpo, em vez de optar por usar voo mágica para disparar continuamente fireball à distância. Mas Ais tinha escolhido para vir a partir da frente, o que implicava que ele possuía, pelo menos, uma certa quantidade de energia. Sem saber como a outra parte iria lidar com o silêncio, Ais continuou. Se você entender, há uma pergunta que eu quero perguntar. Os anjos que você chamou, você deve ter usado o feitiço de nível 3 invocar anjo, estou certo? A pergunta retórica. Ignorando o olhar de Negan de desdém, Ais continuou. Os monstros que você convocou são bastante semelhantes aos de Yggdrasil, então eu estava curioso para saber se ele foi nomeado o mesmo também. Monstros Yggdrasil foram nomeados após mitos. Anjo e demônio monstros também deve ter algo a ver com os mitos.
Estes anjos e demônios estão normalmente relacionados com o cristianismo, mas com a ausência do cristianismo neste mundo, seria muito natural para algo chamado um arcanjo a aparecer. Isto significa que dentro deste mundo, existem pessoas semelhantes a mim. Sem ter ideia de que a outra pessoa estava falando, Negan furiosamente respondeu. Pare de falar para si mesmo, onde você enviou Gazef Strolonov? Para a aldeia. O quê? Não esperando a outra parte para responder, Negan estava intrigado, concluiu rapidamente que a outra pessoa tinha uma razão para responder assim. Como é estúpido, mesmo se você estiver mentindo, uma simples busca na aldeia diria. Eu não minto, apenas respondi a pergunta, e para ser honesto, há uma razão. Poderia ser para pedir misericórdia. Se você pode salvar-nos algum tempo, então talvez eu vou considerá-lo. Não, não, não? Na verdade, eu ouvi a sua conversa com o cavaleiro capitão, que corajoso. Tom e forma de Ais mudou, olhando para a expressão zombando de Negan. Você se atreve a descaradamente dizer que você iria matar os aldeões que eu, Ais ou Algovum tinha meticulosamente resgatado. Nada mais me desagrada mais. Os ventos fortes vibraram o manto de Ais e rápido todas Negan e seus homens. Foi apenas uma coincidência que o vento das pradarias veio na direção de Ais, mas Negan rapidamente sacudiu o equívoco que apareceu em sua mente, certamente ele estava apenas equivocado e o vento não tem o cheiro da morte. Ah, assim que você está descontente com isso, mago. E daí? Embora ele foi intimidado, Negan ainda não mudou sua atitude cínica. Como poderia o capitão da escritura Luz Solar, que segurava o grande trunfo da teocracia Slane, ter medo depois de ouvir as palavras de um cara aleatório? Absolutamente não. Mas o acordo que eu mencionei antes é que eu espero que você iria tranquilamente entregar suas vidas, desta forma você pode ser poupado da dor física. Caso contrário, se você resistir, o que seria muito estúpido de você, você teria que pagar o custo de morrer em desespero e miséria. Ais deu um passo adiante. Apesar de ter sido apenas um passo, a figura de Ais parecia enorme. Todos os homens da escritura Luz Solar recuaram. Ah! Várias vozes roucas vieram de todo o ambiente de Negan. Essa era a voz do medo. Cheio de atitude imponente e incrível de um lutador forte. Esta foi a primeira vez que Negan tinha experimentado uma pressão tão intensa. Portanto, ele poderia compreender o medo de seus subordinados. Mesmo Negan, um veterano de inúmeras batalhas que estava inseguro de quantas vezes ele tinha estado à beira da morte, ou quantas vidas ele havia tomado, podia sentir a pressão sufocante emitida por Ais, este misterioso mago. O que seus subordinados estavam sentindo era provavelmente ainda mais intenso. Quem diabos é ele? Qual é a verdadeira identidade deste mago, apenas o que está escondido sob essa máscara? Ignorando a ansiedade de Negan, Ais falou friamente. Essa é a razão pela qual eu não menti. Porque não há nenhuma razão para mentir para os homens que estão prestes a morrer. Ais lentamente abriu os braços e deu mais um passo para a frente. Ele dava a impressão de querer um abraço, mas com os dedos curvados estranhas parecia uma besta mágica que estava prestes a atacar. Um arrepio percorreu a espinha de Negan. Tendo estado à beira da morte antes, ele sabia que esse sentimento era uma premonição da morte. Ordem dos anjos para atacar. Não deixe que ele se aproxime. Com uma voz rouca, Negan gritou suas ordens. Ao invés de querer elevar o moral de suas tropas, ele estava simplesmente com medo do avanço de Ais ou Algovum. 2 arcanjos de fogo, tendo recebido ordens de Negan, começaram a atacar. Eles avançaram batendo as asas no vento. Os anjos fizeram um caminho mais curto para Ais, e não hesitaram em esfaqueá-lo com suas espadas flamejantes. Albedo, que estava atrás dele, deu um passo à frente para a frente de Ais e interceptou o ataque. Isso era o que todos esperavam, mas ninguém podia acreditar na cena diante de seus olhos. Nada de surpreendente aconteceu,
foi exatamente o oposto. Absolutamente nada aconteceu. Sinhas não fez nada, ele apenas deixou os anjos perfurarem seu corpo. Magia, esquivando-se, defendendo ou fazer seu seguidor defendê-lo, nada disso aconteceu. Surpresa se transformou em ridículo. Ele exibiu uma frente arrogante, mas tudo isso era apenas um blefe. Não era que Albedo não queria proteger, Albedo era simplesmente incapaz de reagir ao ataque de alta velocidade do anjo. Depois de conhecer a verdade, que acabou por não ser grande coisa, seus subordinados suspiraram de alívio. Com sua ansiedade anteriormente inexplicável, isso o fez embaraçosamente olhar para Albedo. Que vergonha! Colocando-se uma fachada forte para nós para blefar. De repente, uma dúvida apareceu. Por que o corpo de Ais não caiu? O que você está fazendo? Apresse-se e deixe que os anjos se retirem. Seu corpo não pode cair no chão, se as espadas ainda estão esfaqueando dentro dele. Mas nós já demos a ordem. Seus subordinados responderam com uma voz cheia de dúvida, e mais uma vez ele olhou para Ais. Os dois anjos bateram fortemente suas asas, parecendo borboletas capturadas em uma teia. Com movimentos estranhos, os anjos lentamente derivaram para o lado, mas era quase como se eles fossem violentamente empurrados para o lado. Foi quando Ais, que tinha sido escondido por trás dos anjos, poderia novamente ser visto entre os dois. Eu não mencionei antes. Não há nenhuma maneira que você pode me derrotar. Sério, você precisa ouvir corretamente aos outros. Uma voz calma chegou aos ouvidos de Negan. Negan ficou intrigado com a situação na frente dele. Mesmo que seu peito e abdômen fossem perfurados, Ais estava calmamente parado. De jeito nenhum. Um de seus homens ecoou o que Negan estava pensando. Do ponto de vista de todos os homens ao redor, as espadas perfurando seu corpo foram fatais. Mesmo assim, Ais não pareceu estar com dor. E essa não foi a única surpresa. As mãos de Ais estavam em torno das gargantas dos dois anjos que lutavam, segurando-os. Impossível. Não estava claro quem murmurou isso. O corpo de um anjo magicamente convocado foi criado a partir da magia da Summoner, mas mesmo assim eles não foram definitivamente leves. Eles foram um pouco mais pesado do que um homem adulto se você incluiu a armadura corporal que eles foram equipados. Ele definitivamente não era um peso que poderia facilmente levantar com uma única mão. Claro, se ele era um guerreiro que tinha treinamento constante os músculos, pode ser possível fazê-lo. Mas a pessoa na frente dele não tem nenhum músculos visível, ele parecia ser mais adequado para se concentrar em seus estudos para melhorar sua inteligência e feitiços. E mesmo que ele magicamente reforçou a sua força, se o valor de base não era alto o suficiente, não haveria resultados perceptíveis. Mas por que uma coisa dessas aconteceu? Mesmo que ele foi perfurado com espadas, ele nem sequer olhou incomodado para eles. Deve haver algum tipo de ilusão aqui. Sim, ele deve ser assim. Como alguém poderia ficar bem depois de ser esfaqueado por espadas? Gritou as forças especiais da teocracia embaraçosamente alto. Embora todos eles foram utilizados para o perigo e sobreviveram inúmeras batalhas, eles nunca tinham visto algo assim antes. Mesmo Negan e os anjos convocados não podiam acreditar. Um som maçante sem um pingo de dor, entrou nos ouvidos do Negan duvidoso e os outros homens. Este é um alto nível de habilidade especial passiva de negação física, isso tornaria o dano de armas de baixo nível completamente ineficazes. No máximo, ele tornaria ataques abaixo do nível de 60 ineficazes, em outras palavras, qualquer ataque acima do nível de 60 ainda iria me machucar. É uma habilidade 0 ou 1. Eu não esperava que isso seria útil neste momento. Então, estes anjos realmente apenas ficaram no caminho. De repente, Ais bateu os anjos que ele ainda estava segurando em suas mãos no chão. O chão tremeu com um ruído alto. O poder por trás desse golpe parecia estar além do senso comum.
Os anjos morreram, se transformando em inúmeras bolas de luz. É claro, assim como as espadas furadas no corpo de Ais. Se eu aprender os nomes desses anjos, então talvez eu possa entender por que você sabe como usar a magia de Yggdrasil, mas este é um assunto para outro momento. Lentamente levantou-se, Ais ainda falou sobre coisas incompreensíveis. Mas ele fez as pessoas terem ainda mais medo de sua força misteriosa. Nigan engoliu em seco. Tudo bem, este jogo está ficando chato. Será que você já tem o suficiente? Uma vez que parece que você não está disposto a aceitar o meu negócio, parece que é a minha vez agora. Para acabar com os anjos, Ais mais uma vez lentamente abriu os braços. Aparentemente para provar que ele não tinha nada em suas mãos. Uma calma estranha passou e voz de Ais foi ouvida claramente por todos. Agora é a minha vez de matar todo mundo. Era como agulhas esfaqueando em suas costas, uma sensação de que fez as pessoas terem náuseas. O assassino experiente Nigan nunca tinha experimentado nada parecido antes. Deve recuar. Com a ausência de qualquer maneira para vencer esta batalha, uma briga contra Ais seria extremamente perigoso. Mas Nigan tentou ignorar sua intuição. Uma vez que eles finalmente conseguiram encurralar sua presa Gazef com sua armadilha, como eles poderiam simplesmente deixá-lo escapar? Ignorando os avisos instintivos de seu instinto, Nigan ordenou alto. Todos ao ataque anjos. Rapidamente. Como balas, todos os arcanjos do fogo voaram para Ais. Realmente que grupo de pessoas brincalhonas. Albedo, fique para trás. Sua voz era calma e serena, apesar dos ataques iminentes do anjo. Ais foi completamente cercado por anjos, mas ele não agiu preocupado apesar de não ter lacunas para escapar completamente. Quando parecia que ele estava prestes a ser perfurado por suas espadas, Ais já tinha terminado de lançar seu feitiço. Estouro negativo. O ar tremeu violentamente. Luz negra veio de todas as direções e se reuniram em torno a Ais. Foi só por um momento, mas os resultados tornarão-se imediatamente óbvio. Impossível. Uma voz veio, levado pelo vento. A cena na frente de seus olhos era exatamente isso, inacreditável. Quase 40 anjos foram destruídos depois de ser engolfado pela onda de escuridão. Seu oponente não usou algum tipo de feitiço que baniu intimação. Depois de ser atingido pela onda de escuridão, os anjos pareceram magoados. Para colocá-lo simplesmente, Ais tinha escalado alguma magia poderosa e varreu todos os anjos. Nigan não podia deixar de tremer de terror. Em sua mente, ele se lembrou das palavras do guerreiro mais forte do reino, Gazef Strolonov, havia dito. Você é o único tolo. Naquela aldeia, ainda há alguém mais forte do que eu. Esse homem é insondável, ele vai ser capaz de derrotar todos vocês ele próprio, pensando em matar os aldeões que ele está protegendo, é uma tarefa impossível. A cena na frente dele confirmou essas palavras. Nigan tentou se livrar das palavras em sua mente, tentando desesperadamente convencer a si mesmo. Tanto quanto ele sabia, os membros do ramo mais forte, a escritura preto, também poderiam lidar com isso muitos anjos. Ele vai ficar bem se você só pensar em Ais como um adversário desse nível. Mesmo que sua força seja igual à escritura preto, ainda havia uma chance de vitória usando sua superioridade numérica. Mas mesmo entre os membros da escritura preto, qualquer um deles seria capaz de derrotar todos aqueles anjos usando apenas uma única magia. Nigan sacudiu a cabeça para se livrar de suas dúvidas. Ele não deve pensar sobre esta questão. Se ele recebe uma resposta, ele realmente estaria impotente. É por isso que Nigan enfiou a mão no bolso, ganhando coragem do item mágico mantido lá. Ele estava convencido de que, enquanto ele tinha esse item, tudo estaria bem. No entanto, seus subordinados não poderiam fazer o mesmo, então eles tentaram outros métodos. Voa. Como isso pôde acontecer? Monstro.
Vendo os anjos inúteis, seus subordinados gritaram e começaram a lançar os feitiços que eles estavam confiantes. Com fuzil humano, Hammer of Justice, Bind, chuva de fogo, Jade Coffin, feixe sagrado, explosão, estalagmite assalto, feridas abertas, veneno, medo curse cegos. Todos os tipos de magia bateram em Ais. Suportando essa tempestade de magia, Ais ainda tinha uma expressão calma. Estas são todas magias muito familiares, quem lhes ensinou a você? Algumas pessoas da teocracia Slane. Ou outra pessoa. Parece que há mais e mais coisas que eu tenho que descobrir. Não só ele poderia matar um anjo com um único golpe, ele também era imune à magia. Negan sentiu como se estivesse preso em um mundo de pesadelo. Porque nenhuma destas magias teve qualquer efeito, um de seus homens gritou estranhamente e tirou uma bola de ferro para uma catapulta. Negan pensei que se a espada de um anjo não foi capaz de causar o dano, o uso de uma bola de ferro poderia. Mas ele ainda não parou as ações de seu subordinado. Uma bola de ferro capaz de facilmente esmagamento ossos humanos voou para Ais com precisão. O som de uma explosão pôde ser ouvida instantaneamente. Isso realmente aconteceu em um instante. Quando alguém está lutando, não se pode deixar que seus olhos afastem do alvo. Mas Albedo, que deveria estar parada atrás de Ais, de repente apareceu na frente dele. O lugar onde ela estava antes inchou por causa de um chute forte, que foi a razão para o som. Albedo, com velocidade que era quase impossível ver, levantou o longo machado que segurava na mão, desenhando uma bela trilha verde desbotada no ar. Em seguida, os homens que carregavam a bola de ferro caíram no chão. O quê? Ninguém sabia o que tinha acontecido diante de seus olhos. Eles devem ser os atacantes, mas como os atacantes estão ficando para baixo? Um dos homens começou a correr para checar seus camaradas e encontrou os mortos. Ele gritou: "Ei, sua cabeça foi esmagada pela bola de ferro." O quê? A bola de ferro, não era que a bola de ferro que estava voando lá. Porque eles estavam sendo mortos pela bola de ferro que acaba de lançar. Neste ponto, o vento carregava uma voz no ouvido de Negan. "Terrivelmente desculpe, parece que meu subordinado tinha usado os dois feitiços, antimíssil protetor e reflect missile para enviá-lo de volta. Parece que você tem escalado barreiras que resistem a projéteis, mas um ataque que é mais forte que as defesas ainda vai romper certo. Não há necessidade de estar tão surpreso." Ignorando Negan depois de explicar o que aconteceu, Ais em seguida, virou-se para Albedo. "No entanto, Albedo, você deve saber que esses tipos de armamento variado não seriam capazes de me machucar. Não houve necessidade. Por favor espere, Ais-sama. Se eles querem desafiar o Soberano Supremo para uma luta, eles precisam chegar a algum padrão de força em primeiro lugar." Esse ataque bola de ferro, era muito rude. Haha, isso é como dizer que Negan e seus homens não têm qualificações, estou certo. Vou. Principado de observação. Venha. Ao ouvir as ordens de Negan, os anjos que estavam levemente batendo as asas começaram a se mover. Principado de observação eram anjos que usavam um corpo cheio de armadura. Em uma mão que segurava um enorme martelo de guerra, a outra segurava um escudo redondo. A longa túnica que cobre as suas pernas. Os anjos que estavam mais fortes do que os arcanjos, a razão pela qual eles não foram usados até hoje foi por causa de sua habilidade especial. O Principado de Observação, assim como o seu nome indica, reforçar as capacidades defensivas de todas as forças aliadas dentro de sua linha de visão. Eles perderiam essa capacidade se não fossem ainda, de modo a fazer o Principado de Observação ficar para trás foi uma medida acertada. O fato de que a ordem para sair foi dada, mostrou que Negan estava no fim de sua sagacidade. Contanto que houvesse uma chance de sobrevivência, mesmo que fosse apenas uma folha de grama, ele estaria seguro nele. Levante-se, Albedo.
Os anjos que tinham aceitado o comando apareceram na frente de Ais no comprimento de uma respiração, e levantaram seus martelos de batalha brilhando. Ais impaciente estendeu a sua mão esquerda enluvada defendendo. Apesar de ter sido um ataque que normalmente quebraria seus ossos, mas as mãos de Ais estavam a salvo, ele calmamente resistiu aos múltiplos ataques dos anjos. Oia, oia! Parece que é a minha vez para atacar. Elari. Desde o dedo de Ais que esticou a mão direita, uma pequena chama apareceu, parecendo a qualquer momento seria apagado. Ele ligou-se a um principado de observação. No corpo do anjo da aurora, que a chama era tão pequeno que era uma piada. Mas o corpo do principado de observação foi imediatamente envolvido em uma chama negra, uma chama tão forte que mesmo Nigan, que estava tão longe, podia sentir o calor, tanto assim que seus olhos não foram capazes de abrir. Dentro da imponente chama negra, o corpo do anjo derreteu sem nenhuma resistência. A chama negra desapareceu depois de consumir o seu alvo. Não havia um traço deixado na cena. A cena anterior, o anjo atacando a chama negra queimando, tudo parecia como uma ilusão. Como isso é possível? Com apenas um golpe. Isto é também impossível. No meio da confusão de sons, era o som do rugido do Nigan. Nigan não tinha ideia de que ele estava gritando. Ele só queria traduzir o que ele estava pensando em palavras, e, sem saber, começou a gritar. O principado de observação eram anjos alto nível, também, o seu grau de defesa e ataque foi de 3 a 7. De todos os principados que podem ser convocados com magias de alto grau, principado de observação ostentava a mais alta defesa. Também com capacidade inata de Nigan, fortalecer a criatura invocada, ele foi capaz de fortalecer as habilidades de todos. Então, havia muito poucas pessoas que poderiam derrotar seu principado de observação. Em toda a sua vida, Nigan nunca conheceu ninguém que poderia derrotá-lo com um feitiço. Mesmo as pessoas mais fortes que ele sabia, os membros da escritura preto que estavam quase nos limites humanos físicos, não foram capazes de fazer isso. Isso significa que a força de Aizo Algovn estava além do nível dos seres humanos. Essa coisa não pode acontecer. É impossível. Ninguém é capaz de usar apenas um feitiço e destruir um nível elevado de anjo. De onde você é, Aizo Algovn? Uma pessoa como você não pode ser uma figura desconhecida. Qual é o seu nome verdadeiro? Absolutamente abandonando toda a aparência de calma, não estava disposto a reconhecer o fato, Nigan rugiu. Ais apenas lentamente abriu os braços. Sob a luz do sol poente, aqueles braços pareciam manchados de sangue. Porque não pode ser possível. Apenas devido à sua ignorância, certo? Ou isso é como este mundo é. Há apenas uma coisa que eu posso dizer a você embora. Enquanto espera por respostas, os arredores ficaram em silêncio. Apenas a voz brilhante de Ais foi uma exceção. Meu nome é Aizo Algovn. Este não é um nome falso. Da voz, o orgulho e a alegria de Ais podia ser ouvido. Nigan era incapaz de responder devido ao significado desconhecido da resposta de Ais, que era a situação atual. Nigan estava chateado com sua própria falta de ar. O vento soprando através das pastagens também foi muito chato. Sua própria pulsação foi especialmente alto. Sua respiração estava em desordem, como se ele tivesse usado toda a sua energia correndo por um longo tempo. Embora algumas palavras flutuavam à sua mente, tentando confortá-lo. Mas olhando para trás na cena do seu oponente que está sendo perfurado pela espada, ou a cena dele apenas usando um feitiço para destruir tantos anjos, todas essas coisas estavam dizendo a Nigan a mesma coisa. Que é um monstro inimaginável. Ele não pode lutar contra ele. Capitão, o que devemos fazer? Pense em você mesmo. Eu não sou sua mãe. Depois de gritar, Nigan viu a expressão medo em seus subordinados, e se recuperou.
Em pânico em face de tal monstro, seria uma má jogada. Aos poucos, o sol começou a se pôr, envolvendo o mundo em trevas. Parecia que a morte estava abrindo a sua boca, preparando-se para devorar tudo e todos. Com algum esforço, Negan suprimiu seu medo e ordenou: me protejam. Aqueles de vocês que querem viver, ganhem-me algum tempo. Com as mãos trêmulas, Negan tirou um cristal. Originalmente as mãos de seus homens eram ágeis, mas agora eles estavam ligados por correntes de medo, seus movimentos se tornaram maçantes. Sob as ordens de ser um escudo contra este monstro, mesmo que seus subordinados não tivessem medo da morte, mas eles ainda vão estar hesitantes sobre isso. Mas eles ainda iriam lutar para ganhar-lhe algum tempo. O selo mágico dentro do cristal era capaz de invocar o anjo mais forte. Este anjo sozinho foi capaz de destruir o deus do demônio que invadiu a Terra 200 anos atrás. O anjo mais forte capaz de destruir cidades. Era impossível estimar quanto trabalho e dinheiro que seria necessário para convocar este anjo de novo, mas para essa pessoa misteriosa, Aizoalgovo, valeria a pena. Mais importante ainda, se ele não fosse convocado, mas levado em vez disso, seria um resultado ainda pior. Negan usou isso para convencer a si mesmo. Negan escondeu o seu horror, com medo de que ele fosse morrer como aqueles que morreram por sua mão, tornando-se uma bola de carne. Eu estou indo convocar um anjo do mais alto nível, apresse-se e ganhem-me algum tempo. Com a realidade da situação explicado a eles, seus subordinados aceleraram suas ações. Isto acendeu o espírito de esperança dentro de todas as pessoas ao redor. À medida que a parte contrária, Ais deve ter notado a mudança, mas ao invés disso ele ainda não estava tomando qualquer ação, ele só estava falando jargão para si mesmo. Será que isso poderia ser um cristal da magia selada? A partir do grau de luz que sai a partir dele, deve haver algum tipo de forte feitiço que está selada lá dentro, né? Há também este tipo de item de Yggdrasil. Isto é, um período para chamar um anjo. Poderia ser nível serafim. Albedo, por favor, use suas habilidades especiais para me defender. Embora seja improvável que um serafim Imperial apareça, no entanto, se for um alto serafim ou mais forte, teríamos de lutar com força total. Não, ele pode ser um monstro exclusivo para este mundo. Enquanto Ais ainda estava pensando, Negan, usando os métodos adequados, quebrou o cristal dentro de sua mão, o envio de raios brilhantes de luz. Como se um sol tivesse aparecido no chão, as pastagens foram tingidos de branco, uma ligeira fragrância também entrou no nariz. Os anjos da lenda, Negan aplaudiu. Veja! Eis que a glória do ranking mais alto do anjo. Dominion de autoridade. Havia uma coleção de asas brilhantes, dentro das inúmeras asas, havia comprimidos gravados com símbolos da realeza, mas a cabeça e as pernas não podia ser visto. Apesar de sua aparência ser estranho, mas qualquer um podia sentir que era um ser vivo divino. Porque a aparição do anjo foi tão repentina, a atmosfera circundante tornou-se intocada. A encarnação suprema de bondade, fez todo mundo explodir em aplausos frenéticos. Os homens estavam em alto astral. Desta vez, eles com certeza se tornariam capazes de matar Aizoalgovo. Desta vez foi a vez de ter medo. Para enfrentar o poder de um deus, ele saberia o quão estúpido ele é. De frente para o estado de espírito muito feliz, Ais com grande dificuldade, disse. Só isso. Este anjo. Para ir contra a minha capacidade de matar mais forte. Olhando para a surpresa de Ais, o Negan antes ansioso se sentiu aliviado, e até mesmo sentiu muito feliz. Está certo? Mesmo se você está com medo, não há nenhuma maneira para escapar, esta é a imagem do mais alto nível angel. Originalmente usando-o aqui seria um desperdício, mas julgo que você tem esse valor. Como poderia ser isso? Ais lentamente levantou a mão, e colocou-o sobre a máscara em seu rosto. Aos olhos de Negan, este foi um movimento de desespero.
Aizou Algovo. Honestamente dizendo, é verdadeiramente respeitável que você me fez convocar o nível mais alto do anjo contra você. Você é um mago que possui poderes temerosos de magia, deve ser orgulhoso dele. Nigan então concordou fortemente. Pessoalmente, eu realmente gostaria de fazer-lhe um dos meus camaradas. Mesmo agora, sua força é tão grande. Mas você deve-me, a situação neste momento não permite que o perdoe. Pelo menos vamos lembrar de você. Lembre-se você como o mago que fez-me convocar o mais alto nível angeu. Mas respondendo ao louvor de Nigan, uma voz fria respondeu. Realmente, que chato. O quê? Nigan não sabia o que Ais estava dizendo. Para Nigan, de frente para o mais alto nível do anjo que a humanidade nunca poderia derrotar, Ais foi simplesmente um sacrifício. Mas sua atitude foi muito à vontade. Para estar tão em guarda com um jogo tão infantil. Eu estou terrivelmente arrependido, Albedo. Por fazer com que você use sua habilidade especial. Por favor, não mencione Ais-sama. Porque nós não sabemos que tipo de monstro inimaginável que iria convocar, por isso foi necessário para minimizar a possibilidade de ferimentos. Realmente? Não, você está certa. Só que eu não esperava apenas este tipo de nível, que inesperado. Descobrindo que a reação dos dois estava cheio de desprezo, o pensamento de Nigan foi incapaz de manter-se. Mesmo em frente ao mais alto nível angeu, você ainda pode colocar-se este tipo de atitude. Ais foi agradável falando com Albedo, e nem sequer olhou para o mais alto nível angeu, que fez Nigan gritar incontrolavelmente. Sentindo-se como se estivesse em vantagem absoluta e estava gostando com uma atitude descontraída, Nigan estava radiante, mas de repente ele desapareceu imediatamente, e mais uma vez se transformou em medo. Poderia ser que Aizou Algovan fosse ainda mais forte do que o mais alto nível angeu. Não? Impossível. Isso não pode acontecer. Não há nenhuma maneira que o homem é mais forte do que o nível mais elevado de anjo. Este anjo é ainda capaz de derrotar um deus do demônio. Enfrentando contra um mero humano, deve ser um blefe. Definitivamente um blefe. Parece que Nigan foi incapaz de conter suas emoções. Ele absolutamente não reconheceria tal coisa. Uma pessoa capaz de derrotar o nível mais alto do anjo, não só era um inimigo da teocracia Slane, mas também estava em pé na frente dele. Ativar Santo Smith. A camada de magias que os seres humanos não poderiam chegar, este foi o posto 7 feitiço. Mesmo nos rituais de grande escala não poderia lançá-lo, mas para o mais alto nível angeu, o dominion de autoridade, ele só poderia lançá-lo, que foi o motivo que o chamou de o mais alto nível angeu. O feitiço que Nigan ordenou a ser escalado foi o posto 7 Magia Santo Smith, que foi considerado o período final. Eu sei. Lança-lo rapidamente, eu não vou fazer nada. Você está satisfeito? Mas Ais ainda parecia tão calmo como um pedestre atravessando a estrada. Esta atitude fez Nigan sentir medo. Este foi o mais alto nível de anjo que derrotou o deus demônio lendário. Possuindo força máxima, este anjo era a existência mais forte em todo o continente, e era impossível de derrotar. Se alguém foi capaz de derrotá-lo, se o não identificado mago na frente dele poderia vencê-lo. Isso significa que a força deste ser misterioso foi muito além do deus do demônio. Não poderia haver tal pessoa transcendente. Em resposta ao ataque esperado de seu convocador, o comprimido nas mãos do domínio de autoridade despedaçou. Os fragmentos do comprimido lentamente girou em torno de seu corpo. Eu vejo, ele pode usar uma habilidade especial de uma única vez para aumentar a força de uma magia toda vez que é convocado. A capacidade de domínios parece ser o mesmo que Yggdrasil. Santo Smith. A magia ativada, a única coisa que podia ser visto era um feixe de luz caindo. Com um sol, luz divina branco-azulado constantemente caiu, cercando Ais que simplesmente levantou a mão como se estivesse segurando um guarda-chuva.
O ranking sétimo, um posto que era completamente inacessível a um ser humano. A existência do mal absoluto será destruído por esse poder, mesmo que a existência fosse boa, seria o mesmo resultado. A única diferença era se seria completamente eliminado, ou se deixaria para trás algum resíduo. Magia além do reino da magia humana é tão surpreendente. Não, seria estranho se não fosse. Mas, ele ainda está vivo. Aizo Algovo, aquele monstro, não só não foi eliminado, caído no chão mole ou completamente destruído, ele ainda estava de pé calmamente, deixando escapar um riso de zombaria. Ha 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 ha. O que se espera de um mágico que aumentou propriedades contra o mal? Portanto, este é o sentimento de dor, dói. É claro, é claro. Mas mesmo que eu sinta dor, meus pensamentos são claros e não afetará minhas ações. O feixe desapareceu. Nenhum outro efeito apareceu. Excelente, agora termina outro experimento. Soa como se nada tivesse acontecido, não, ele soa contente. Nijin pensando sobre isso, só poderia mostrar um sorriso duro em seu rosto. Apenas uma pessoa estava com raiva. Você, ser insignificante. Albedo gritou um grito lancinante no ar. Você baixa forma de vida. Como ousa fazer esse tipo de coisa para o nosso governante mais amado Aissama? Para fazer a minha pessoa favorita e mais amado sentir dor, é não saber suas próprias habilidades. Eu absolutamente não vou te perdoar, eu vou deixar você saborear a maior quantidade de dor que você já sentiu até que você fique louco. Usando ácido para corroer seus 4 membros, em seguida, cortar seus órgãos genitais, transformá-los em picadinho e fazer você comê-los. Depois que usar feitiços para curar você. Ah! Droga! Droga maldita, meu coração está prestes a explodir. A armadura negra estava se movendo suas mãos sem parar. Era como se o mundo estivesse distorcendo com este lugar como o epicentro, uma aura sinistra vertiginosa soprava em direção a eles como uma tempestade. Algo estava se contorcendo sob a armadura preta de corpo inteiro, como se um enorme corpo estivesse prestes a explodir. Negan estava ciente disso, mas ele só podia ficar ali em silêncio, observando o monstro que iria devorar o mundo quebrando seu casulo. Havia apenas uma pessoa que podia parar Albedo neste mundo agora. Ais levantou a mão e disse baixinho. Chega, Albedo. Com essas poucas palavras, Albedo parou de se mover. Mas Ais-sama, estas formas de vida inferiores. O suficiente, Albedo. Outros que a fraqueza do anjo, tudo estava dentro das minhas expectativas, o que mais há para estar zangado? Ouvindo isso, Albedo com uma mão ao peito, curvou-se. Como esperado de Aissama, a prudência é a palavra mais adequada para descrever você. Verdadeiramente admirável. Não, por Albedo se preocupar comigo e até mesmo ficar com raiva, me deixa muito feliz. Mas, o seu sorriso é definitivamente mais charmoso. Chagas, encantador, bem, obrigado, Aissama. Tudo bem, eu pareço ter deixado você esperando, me desculpe. Negan olhou para os dois que ainda estavam tomando coisas fáceis com olhos perplexos, então finalmente recuperado e gritou. Eu sei. Eu sei que a sua verdadeira identidade. Deus demônio. Vocês dois são deuses demônios. Dentro do conhecimento de Negan, havia apenas uns poucos seres capazes de estar a par com o poder do mais alto nível de anjo. Os 6 deuses que Negan tinha colocado sua fé. O mais forte de toda a raça do dragão, Dragon King. O monstro legendário que era capaz de destruir cidades, Landfall. E também, Deus do demônio. Mesmo ouvindo que os deuses demônios foram todos selados pelos 13 heróis. A partir do olhar dos impulsos do mal de antes, que deveria ter sido capaz de liberar os selos sobre o Deus do demônio.
Enquanto isso Negan realizada na tênue esperança, de que se fosse um deus-demônio, em seguida, o nível mais alto do anjo ainda teria uma chance de ganhar. Mais uma vez. Ative Santo Smith. Só agora Ais disse que sentiu dor, o que significa que ele tinha sido ferido, talvez até mesmo em pé era difícil para ele. Inúmeros talvez, veio à sua mente, se ele não pensasse desta maneira, ele teria enlouquecido. Mas Ais não permitiria um segundo ataque. Parece que agora é a minha vez. Sinta o desespero Blackhole. Um pequeno ponto apareceu no corpo brilhante de domínio da autoridade. Em seguida, ele cresceu lentamente em um buraco enorme. Tudo estava sendo sugado para dentro do buraco vazio. Simplesmente todos estavam estupefatos, tanto que era ridículo, já não havia nada na frente de seus olhos. A luz do Dominion of Authority tinha ido embora, o ambiente perdeu sua glória. Havia apenas o vento soprando através das pastagens, e o som dos grilos. De repente, um grito rouco quebrou o silêncio. Apenas o que você... Negan mais uma vez perguntou a figura incompreensível. Eu nunca ouvi falar do nome Ais ou Algovno Mago. Não, não há ninguém que deve ser capaz de destruir o nível mais alto Angel. Não existe tal existência. Negan fracamente balançou a cabeça. Eu só sei que você muito ultrapassou o poder de um deus do demônio. Isso realmente vai longe demais. Quem são? Eu já disse, eu sou Ais ou Algovno. Outros do que esse nome, eu ainda não sou algo bem conhecido. Vamos pular a conversa fiada, continuar a dizer mais alguma coisa seria um desperdício de tempo. Além disso, a fim de não desperdiçar os seus esforços, eu tenho que dizer-lhe algumas coisas, eu já parei a capacidade de usar o teletransporte mágico aqui. Além disso, meus subordinados nas proximidades estão esperando em uma emboscada, para que não tenha meios de fuga. O sol estava completamente definido, e os arredores foram sendo lentamente engolidos pela escuridão. Negan sabia que estava acabado, este foi absolutamente verdadeiro. Assim como todos os seus homens se sentiu desmoralizado, um buraco apareceu do nada, como uma panela de barro. Mas rapidamente desapareceu, retornando para a cena original. Enquanto Negan estava confuso, Ais respondeu. Oia oia. Vocês, é melhor me agradecer. Parece que há alguém que tem vindo a utilizar magia de inteligência para monitorizá-lo, mas porque eu também estou dentro do alcance de efeito, então eu também era capaz de resistir ao feitiço usando uma Magic ou anti-informação, por isso não vou estar sujeito à vigilância. Ah, se eu soubesse que isso iria acontecer, eu teria preparado algumas magias de mais alto nível. Que discurso feito sem Negan entender o porquê. A teocracia Slane deveria definitivamente monitorá-lo. Com um pouco de fortalecimento, eu poderia influenciar uma área enorme com explosão e talvez deixar que aprendesse uma lição. Com isso, o jogo acabou. Compreendendo o significado dessas palavras, Negan sentiu um frio na espinha. Eles estavam geralmente em outra posição, mas agora eram as vítimas. Ele estava com medo. Com medo de que de todas as vidas que ele havia tomado por conta própria, agora sua vida fosse capaz de ser tomada. Seus subordinados viram o medo em seus olhos, tornando-os verdadeiramente chateados. Eles estavam à beira do choro. Ele queria se ajoelhar e implorar por misericórdia, mas Ais não se parecia com uma pessoa que fosse compassivo. Então Negan conteve as lágrimas e tentou desesperadamente encontrar uma tábua de salvação. Mas não importa o quanto ele pensou, ele não poderia pensar de qualquer ajuda externa. A única maneira que podia pensar era apelar para a compaixão de Ais. ESP, espere um momento. Senhor Ais ou Algovno. Não, mestre. Por favor, aguarde um momento, nós... Não, eu quero fazer um acordo com você. Ele será definitivamente sem nenhuma perda para você. Contanto que você possa poupar minha vida, vou preparar qualquer quantidade de ouro que você queira.
Ao longo de seu campo de visão, ele poderia manchar alguns dos seus subordinados que mostram expressões de surpresa, mas eles não foram significativas para ele. Neste momento, o mais importante era a própria vida, todo o resto é insignificante. Além disso, ele sempre podia substituir suas tropas, mas ele mesmo seria insubstituível. Ignorando os inúmeros sons de queixa, Negan continuou. Para satisfazer um grande mago como você, certamente seria difícil, mas com certeza vou preparar-lhe uma quantidade satisfatória de ouro. Eu tenho uma posição forte no meu país, o Estado estará disposto a não poupar nenhum custo em me salvar. Claro, se você tiver quaisquer outras exigências, eu ficaria feliz em fazer. Eu imploro a você. Por favor, tenha misericórdia. Com essas palavras Negan começou ofegante. Assim como é. Mestre Aizo Algovan. Rumo a súplica no rosto de Negan, a voz suave de Albedo respondeu. Será que você não recusou previamente o negócio compassivo do Supremo Ais-sama antes? Aquilo foi. Eu entendo o que você quer dizer. Porque mesmo se você tivesse aceitado a oferta, ele teria terminado com um beco sem saída, então você queria implorar por misericórdia O capacete preto balançou a cabeça lentamente, como se ela não aguentasse mais. Vejo que você está confuso sobre a situação. Como Ais-sama, aquele que detém o poder em Nazarick, já disse, os seres humanos, vocês baixas formas de vida devem abaixar a cabeça para baixo e ser grato, esperando a morte. Albedo com um tom inflexível, sem rodeios disse isso. Louca? Esta mulher é completamente insana. Percebendo isso, Negan olhou para Ais com um vislumbre de esperança. Tranquilamente ouvindo essa conversa, Ais sabia que eles estavam à espera de sua decisão, ele balançou a cabeça e disse. É assim. Não lutem desnecessariamente, deitem-se obedientemente e esperem a morte. Dessa forma, posso enviar-lhe fora, sem qualquer dor. Parte 2. Andar a pé na planície de grama após noite ter caído, as belas estrelas eram visíveis quando você olhava para cima. Ais estava em êxtase depois de ver esta cena uma segunda vez e caminhou em silêncio até a vila. Ele passou um pouco ao mar. Com Albedo ao seu lado, Ais não pode agir muito fracamente. Um mestre tem que olhar para o lado antes de seus subordinados. Mesmo que desta vez ele foi um pouco ao mar, mas ele ainda fez o seu melhor para desempenhar o papel de um mestre. Ele não sabia se ele fez o certo, mas é bom se ele não deixou Albedo para baixo. Ais não podia ver Albedo de não é bom, Ais é muito legal. Fufufu expressão sob o capacete, por isso ele não sabia o que ela estava pensando. Ele analisou a atividade do dia. Mas Ais-sama, por que você salvou Gazef? Por quê? Ais não pode explicar o que sentia na época, então ele tentou dançar em torno da questão. Começamos esse trabalho, por isso, devo ser o único a quitar certo. Então por que nós presentearmos ele com aquele produto? Isto é para os regimes no futuro, vamos beneficiar se ele levar isso com ele. O item de Ais doado para Gazef foi um item de caixa de Yggdrasil, que possuía em grande número. Ele pode não ser capaz de repor seus estoques, mas não é uma grande perda dá-lo a Gazef. Ais estava feliz que o número desses itens tinha diminuído de qualquer maneira. Porque esse prêmio de consolação de uma máquina de venda automática cápsula 500 ienes lembrou Ais de seus dias de desperdício e empobrecidas. Depois de inúmeras tentativas, ele finalmente obteve o artigo super raro da máquina, mas seu companheiro do passado, Yamaiko, teve-o em sua primeira tentativa. O impacto ainda deixou algum trauma no coração de Ais. Ais tinha pensado em jogar o prêmio de consolação de distância inúmeras vezes, mas uma vez que ele se lembrou que custou 500 ienes. Ele não podia fazê-lo. Ele não iria me machucar, não importa onde vê a esse item ou se ele nunca vai ser usado. Deixar-me lidar com isso seria o melhor caminho certo.
Ais-sama, você não precisa agir pessoalmente para ajudar essas criaturas inferiores. As pessoas que estavam cercando Gazef não eram grande coisa, era por isso que eu propus que Ais-sama não precisa agir em pessoa. Entendo. Ais só pode responder dessa maneira. Em Yggdrasil, foi possível avaliar a resistência de um inimigo com base na cor dos seus nomes. Depois disso, você só pode confiar nas informações dos companheiros e guias online para determinar o seu nível de potência. Ais não podia ajudar, mas sentia nostalgia. Se ao menos ele nivelasse um pouco em informação orientada, Ais sentiu algum pesar. Claro, não havia como dizer se os feitiços podem ser usados aqui ou não, mas se pudesse, ele não precisa ser tão cauteloso. Não havia nenhum ponto para se lamentar sobre coisas que ele não tem, Ais decidiu mudar o estado de espírito. Eu sei a força de Albedo e eu confio em você. Mas eu quero que você abandone tais pensamentos ingênuos, e ter em mente que um inimigo mais forte que eu poderia aparecer a qualquer momento. Especialmente agora, como não estamos familiarizados com o mundo, precisamos ser ainda mais cuidadoso. É por isso que eu deixei o trabalho de Gazef para nós. Eu entendo agora. Ele é um peão utilizado para julgar o quão forte é um inimigo. Este papel realmente combina com a raça humana humilde. Ele não podia dizer as emoções de sua cabeça debaixo o capacete, mas sua voz era alegre como uma flor em plena floração. Como um ex-humano que é agora um morto-vivo, Ais vinha sentindo há algum tempo que Albedo parecia não gostar de seres humanos. Mas Ais não estava triste ou solitário sobre isso. Ele pensava que era justo para as raças alienígenas da grande tumba de Nazarick para abrigar tais pensamentos. Está certo? Mas não apenas isso. Pessoas que estavam em perigo mortal seria mais grato a seu salvador. E os inimigos eram uma unidade especial, os altos superiores no país não causariam problemas abertamente sobre seu desaparecimento. É por isso que interferi. Como esperado de Ais-sama, tendo como previsão antes de capturar essas pessoas, impressionante. Ais sentiu orgulho de ouvir o elogio de Albedo. Para pensar em um plano tão lógico, sem contradição em tão pouco tempo, ele pode ter o talento inato para ser um suzerano. Mas a voz temperamental de Albedo chega aos ouvidos de Ais. Mas Ais-sama, não havia nenhuma necessidade para que você possa aproveitar o sucesso da espada do anjo com o seu corpo estimado. É assim mesmo. Quando nós viemos para Carne Village, nós tínhamos verificado através dos cavaleiros fora da aldeia que a imunidade de ataque físico de alto grau estava a funcionar normalmente. Sim, você está certo. Eu vi com meus próprios olhos também. Mas eu não posso permitir que esses anjos humildes perfurem o corpo de Ais-sama com suas espadas. Entendo. Você está me protegendo como um escudo, mas eu não penso sobre isso a partir de sua perspectiva. Estou realmente Mesmo se eu sei que você não seria prejudicado, nenhuma mulher pode suportar vendo lâminas esfaqueando o corpo das pessoas que amam. Ais não sabia como responder nesta situação e calmamente ignorou, continuando em direção à aldeia. Albedo não pressionou por uma resposta e seguiu em silêncio. No momento em que a dupla entrou na aldeia, o Cavaleiro da Morte e os aldeões cercaram-no. Aceitando a gratidão e louvores dos todos os aldeões, Ais viu a figura de Gazef entre eles. Ó, senhor Cavaleiro Capitão, estou feliz que você está bem. Eu deveria ter ido mais cedo, mas o item que lhe dei levou algum tempo para ativar, lamento que eu quase não cheguei a tempo. Não precisa se preocupar, eu sou muito grato a você, senhor. Estou seguro graças a você. Isso é certo, o que aconteceu com esses caras? Percebendo a mudança de tom Gazef, Ais olhou-lhe indiferente. Gazef tirou a armadura e não equipou qualquer arma. Seu rosto estava machucado com metade dele inchado, parecendo uma bola disforme. Mas seus olhos ainda estavam cheios de vida. Ais desviou o olhar para algo brilhando, suas vistas caindo sobre o anel usado no dedo anelar esquerdo do Gazef.
Ele era casado. É ótimo que sua esposa não terá que pesar. Ais pensou como ele começou cuidadosamente seu ato. Bem, eu persegui-os. Eu não consegui terminá-los todos. Esta foi uma mentira, todos eles foram enviados para Nazarick. Gazef vesgo dos olhos por um momento, e os dois ficaram em silêncio. Um ar tenso permaneceu entre eles. Quem quebrou o silêncio era Gazef. Isso foi incrível, eu não sei como pagar a ajuda do mestre Govan. Vá visitar minha residência, se você for para a capital imperial, vou dar-lhe um grande bem-vindo. Eu vejo. Eu vou incomodá-lo depois. Mestre Govan, eu não sei quais são os planos que você tem, mas você estaria disposto a viajar com a gente. Nós estaremos descansando na aldeia por algum tempo. Entendo. Estou planejando ir embora, mas meu destino ainda não está definido. É já tarde, para viajar agora um pouco. Gazef fez uma pausa neste ponto da conversa. Minhas desculpas, esta é preocupações desnecessárias para um homem poderoso como o Mestre Govan. Se você deixar cair pela capital imperial, por favor me faça uma visita, as minhas portas estarão sempre abertas para você. Fora isso, eu sou grato para você me dar um conjunto de equipamentos a partir dos cavaleiros atacando a aldeia. Ais concordou e julgou que as coisas que precisava fazer nesta vila foram feitas. Eventos inesperados mantidos aparecendo, parecia que ele era bem-vindo. Vamos voltar, Albedo. Ais falou em um volume suave único que Albedo pode ouvir. Ela assentiu com a cabeça alegremente e imediatamente enquanto ainda vestindo a armadura corporal completa.